E aí, hoje a gente vai mergulhar na previsão de investimentos para 2026 de uma fonte bem conhecida, o Primo Rico. Mas o mais importante aqui não é só saber o que está sendo previsto, e sim entender a lógica por trás de tudo. Afinal, o histórico de acertos tem sido bem interessante para dizer o mínimo. Então, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no passado, sabe? Ver o histórico de previsões para entender por que vale a pena prestar atenção. Depois a gente entra no cérebro da operação, o ciclo de mercado que guia toda essa lógica. Aí sim, a gente olha para o cenário atual, o que está parecendo uma boa para o Brasil e o que está acendendo um alerta lá nos Estados Unidos. E claro, no final, a gente amarra tudo isso na grande tese de investimento para 2026. Beleza, então vamos começar pelo começo. Antes de a gente sequer pensar em 2026, a pergunta é: por que essa análise especificamente é tão relevante? Bom, a resposta, como quase tudo no mercado, está no histórico. Olha só isso. Nos últimos anos, a tese anual acertou em cheio as grandes viradas de mercado. Lá em 2019, foi otimismo com ações americanas e o S&P 500 subiu 34%. Em 2020, o conselho foi: tenha caixa. E o que veio depois? A crise da Covid. Em 2021, o foco foi em cripto e o Bitcoin explodiu. E mais recentemente, o otimismo com a Bolsa Brasileira também se provou correto. É esse tipo de consistência, sabe? É isso que faz a gente parar para ouvir o que tem a ser dito sobre 2026. Ok, o histórico é impressionante. Mas como? É bola de cristal? Não, longe disso. Agora a gente vai sair do o que foi acertado e mergulhar no porquê foi acertado. E a chave para tudo isso não é mágica, é método. É uma filosofia de investimento toda baseada em entender os ciclos do mercado. E essa filosofia toda parte de uma pergunta fundamental: qual é o maior erro que a maioria das pessoas comete ao investir? A resposta é simples, mas poderosa: seguir a manada. É esse comportamento de ir para onde todo mundo está indo que, ironicamente, quase sempre leva o investidor a tomar a pior decisão possível no pior momento possível. E é aqui que a coisa fica interessante. Essa é a ideia central. Pensa comigo. Quando a Selic está lá no alto, pagando super bem, o que a maioria das pessoas faz? Corre para a renda fixa, claro. É o mais seguro, o mais óbvio. Só que a história mostra que é exatamente nesse momento que nascem as maiores oportunidades na bolsa e nos fundos imobiliários. É o contrário do que a intuição manda. A manada vai para um lado, mas o dinheiro de verdade, historicamente, foi feito no outro. E não é só teoria, não. Os números gritam isso. Dá uma olhada. Hoje, com os juros ainda altos, a gente está vendo a menor participação de investidores pessoa física na bolsa em 10 anos. Só 14%. Ou seja, o pessoal fugiu em massa da bolsa, exatamente no momento em que, de acordo com essa tese, deveriam estar de olho nas oportunidades. É a manada agindo, na prática. É aquela velha história, né? O passado não se repete, mas rima. Não dá para ter certeza de nada, óbvio, mas ignorar esses padrões que se repetem de ciclo em ciclo, bom, isso seria um erro. Beleza, então com essa filosofia de ir contra a manada na cabeça, vamos ver como isso se aplica na prática hoje no Brasil. E vamos começar olhando para a Bolsa de Valores. Para saber se uma ação tá barata ou cara, a gente precisa falar de um indicadorzinho chamado PL, ou Preço sobre Lucro. Parece complicado, mas a ideia é super simples. Pensa numa padaria. Se ela custa R$ 1 milhão para comprar e dá 100 mil de lucro por ano, o PL dela é 10. Ou seja, em 10 anos, o lucro paga o que foi investido. Resumindo, quanto menor o PL, mais barata a empresa tem de estar. E aí que entra o pulo do gato no Brasil hoje. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Os lucros das empresas brasileiras subiram bastante. Elas estão ganhando mais dinheiro. Mas o preço das ações delas não foi junto, ficou para trás. Essa diferença, essa desconexão entre lucro e preço, é um sinal gigante de que pode ter muita coisa boa e barata na nossa bolsa agora. E não é só na bolsa, não. Olhando para os fundos imobiliários, os FIIs, a história é parecida. Pensa bem, os dividendos estão altos, na casa dos 11,6%. Eles estão sendo vendidos, em média, com 14% de desconto sobre o valor real dos prédios. E o principal, os imóveis estão alugados. A taxa de imóveis vazios está super baixa. É uma combinação bem poderosa. Agora, mesmo na renda fixa, para quem sabe olhar, tem uma oportunidade de ouro. Títulos do governo de longo prazo, aqueles atrelados à inflação, estão pagando IPCA mais quase 7% de juro real. Isso é um retorno real, limpo, acima da inflação de quase 7% ao ano. É muita coisa. E para deixar claro quão raro isso é,
Uma taxa dessa só esteve disponível em 10% do tempo nos últimos 15 anos. É o tipo de janela que abre, sei lá, uma vez a cada década. E a história mostra que quem aproveitou essas janelas no passado, travando essas taxas altas, se deu muito bem nos anos seguintes. Ok, o cenário no Brasil parece promissor, né? Mas agora vamos atravessar o Equador e olhar para os Estados Unidos, porque lá a conversa muda completamente. O tom é de cautela. E essa analogia da Ferrari é perfeita para entender o dilema americano. Ninguém duvida que a Ferrari é um carro incrível, certo? Assim como ninguém duvida que as empresas americanas são fantásticas. Mas, e se essa Ferrari estiver custando o preço de um jatinho particular? Vira um péssimo negócio. E é essa a preocupação, pagar caro demais por ativos excelente. E os sinais de que o preço está salgado estão por toda parte. O famoso indicador Buffett, por exemplo, que basicamente compara o valor da bolsa com o tamanho da economia do país, está em 224%. É o maior nível da história. Para ter uma ideia, o próprio Warren Buffett, que criou o indicador, já acha preocupante quando passa de 120%. A gente está falando de quase o dobro disso. E tem mais, a tal da curva de juros invertida. Esse é um indicador que, historicamente, tem um retrospecto perfeito, 100% de acerto, em prever recessões nos Estados Unidos. E essa luz vermelha piscante está acesa há mais de 2 anos. Nunca antes ela ficou invertida por tanto tempo. Isso cria uma incerteza gigantesca. Então, o que a gente faz? Uma boa pista é olhar o que os investidores mais experientes do mundo estão fazendo. E o Warren Buffett, de novo ele, está sentado em cima de uma pilha de dinheiro recorde, quase 388 bilhões de dólares em caixa. A empresa dele, a Berkshire Hathaway, está vendendo mais ações do que comprando. Se isso não é um sinal de vamos com calma, eu não sei o que é. E para fechar o cenário americano, tem a questão da concentração. É um risco enorme, pensa só. De 500 empresas no índice S&P 500, só 7 delas, as gigantes da tecnologia, as 7 magníficas, representam 35% do valor total do índice. Isso é o que o mercado chama de trade lotado. Tá todo mundo no mesmo barco, apostando nas mesmas empresas. E quando todo mundo corre para sair ao mesmo tempo, bom, a porta fica pequena. Bom, depois de olhar o Brasil com otimismo e os Estados Unidos com cautela, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos montar a tese de investimento para 2026 com base em tudo isso que a gente viu. Então, amarrando tudo, para ações brasileiras a perspectiva é muito otimista. Por quê? Porque estão historicamente baratas em relação aos lucros. Para os FIIs, otimismo também, com dividendos altos de descontos. E nos títulos IPCA+, muito otimismo. É uma chance rara de travar taxas altas. Já nas ações americanas, a palavra é cautela. Valuations nas alturas, muitos sinais de alerta. E o Bitcoin? Bom, ele continua sendo aquela aposta assimétrica, um potencial de alta gigantesco, mas com uma volatilidade que não é para qualquer um. No fim das contas, a grande lição aqui não é uma lista de compre isso ou venda aquilo. É sobre uma forma de pensar. É sobre desenvolver uma mentalidade de ser um investidor do contra. É sobre ter a coragem de olhar para onde ninguém está olhando e fugir do conforto perigoso da manada. E isso tudo termina com uma pergunta, uma reflexão para cada um levar para casa. A estratégia de investimento que está sendo seguida hoje, ela está simplesmente surfando a onda junto com todo mundo ou está remando contra a maré de forma deliberada? Porque no longo prazo, a resposta para essa pergunta pode fazer toda a diferença do mundo.